Veja, já teve uma briga, né? A filha telefona. Então Ela ela já atende, ela percebe, fala que ele saiu. ela, ela já percebe que alguma coisa está diferente. Ela liga novamente, daí ela só consegue falar com o pai. Quando ela E liga, de a filha liga e fala com a Hiromi, Harumi, Hiromi. Hiromi, com Hiromi. a Hiromi está estranha. Sim, ela nota Ela que já pode a ter levado as Hiromi primeiras bordoadas. não acredito. Sabe Você por acha que 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 eu da não primeira acredito? até o final foi de uma vez só? Foi de uma vez só. Senão Sabe ela ia por quê, embora. Beto? Exatamente. Todos narram o seguinte: ela era muito doce, muito meiga, muito querida, muito amorosa. Porém, se ela fosse agredida, Ela ia embora. ela viraria as costas e iria embora. Foi Eu, a primeira e última vez que ele fez isso e fez de uma maneira cabal. cabal, Será cabal. que porque ela Ela falou que não ia pôde embora? buscar ajuda. Agora eu vou elocubrar um pouco. Será que era porque ela falou que ia embora? Pode ser, pode ser, pode ser. Porque ela já estava cansada, ela As já estava falando amigas que estava dizem, cansada. Não é que ela estava falando, e daí ela apanha? tô cansada. Não, eu acho que quando ela apanha, ela falou, olha, eu vou embora, daí ele já deu a primeira porrada. Não, eu acho que não. Eu acho que ele dá uma primeira porrada e aí ela fala: não, Eu estou indo chega, embora. basta. E daí ele amar. Aí Mas de ele há uma calcinha. sucessão. Sim, Mas, calcinha. não, então, será que ele pode ter tirado a roupa dela? Porque é estranho, ainda mais uma oriental. Beto, ali tudo vai ser elucubração. É Eu tudo. imagino o seguinte: havia muita, é narrado como sujidades, né? Pelo No apartamento? muito sujo, manchas como borra de café, que inclusive a descrição com muita cautela que os peritos fazem é que assemelhava-se a fezes, né? Mas não foi constatado que eram fezes, Nem não. sangue. E nem sangue algumas, mas havia essa, sabe, borra de café, como Mais se fossem recente. borras. Sim, era daqueles dias. Daqueles da briga no ali. chão, no chão, Ela não na deixaria o parede. apartamento sujo. Não, jamais. Então, e Ela era por uma que mulher será que seja? extremamente. Será essa borra assim? Que loucura. Não sei, porque o que se pesquisou foi fezes e sangue. Havia essa mesma mancha numa blusa branca ao lado dela. Ali foi constatado sangue. Ela tinha espuma saindo pela boca. A médica, quando mexe nela, ela expele ainda mais. Mas vamos lembrar que havia rompido o fígado. Vamos lembrar que havia sido rompido o fígado, né? Na verdade, ela teve rompimento de outras vísceras, mas o fígado era a parte mais importante, vital ali. Ela tinha hematomas no rosto, na mandíbula, machucadura no nariz. Ela tinha essa marca no pescoço que, quando a médica do SAMU entra, né? O que ela vê? Já foram tentadas as manobras ressuscitatórias no chão, o corpo foi tirado da cama, levado para o chão, porque teria que ser uma superfície plana e rígida, e tendo em vista que não se obteve êxito, por certo, porque ela já estava morta, a médica examina ela ali, e quando ela chega, ela já olha e fala assim: mas essa mulher foi enforcada? Essa mulher foi enforcada? Ela debruça-se sobre o cadáver, ela já vê rigidez na mandíbula, ela tem uma semi-rigidez, porque as mãos ainda não estavam totalmente... Então ela tinha morrido há poucas horas. Ela tinha morrido há poucas horas, provavelmente. Só que ela foi morrendo, né? Sim, ela teria chance de viver. Claro que sim. E eu vou lá pra frente.
Por que ele não chama uma ambulância e não faz nada? Qual é a justificativa dele? Pro prazer? Não dá justificativa, Beto. Este homem nunca admitiu ser interrogado, ele nunca falou. Ele fala no processo, posteriormente, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, Sim. Através de petições que ele, como advogado, começa a sua autodefesa, porque nem o advogado que ele constituiu na época suportou defendê-lo, porque ele era uma pessoa horrível. Ele era uma pessoa inconveniente, grosseiro, estúpido. E continuou sendo com os advogados, inclusive. Continuou, não só com os advogados, com o Ele foi advogado. bastante infeliz, né? A gente vai entender lá na frente, mas vamos continuar. Aí a médica detecta olha, tudo ali. A médica descreve tudo. Tem uma letra maravilhosa, não tem letra de médico, dá pra você ver tudo. Ele vem TV, a filha dele ali junto, não vem TV, mas ali... Desesperada, a Tomi chega. A irmã dela chega, também entra em desespero, e ele ali está e ali permaneceu. Tem uma hora que ele vai até o quarto, coloca o braço no batente da porta e fala: bati mesmo. E mangaçando? Não sei, ali ninguém narra que ele estivesse bebendo ali, mas ele fala: bati mesmo. E a própria filha fala para essa médica: meu pai matou a Hiromi, meu pai a matou. Ou seja, não há qualquer dúvida, não tem por onde fugir, não tem... Sabe, a condenação desse homem era certa. Infelizmente... Não, calma, você não conte tudo ainda. A gente ainda vai chegar um pouquinho mais para trás, não vai ficar aqui. Aí ele vai para a polícia. Ele chega a ser preso? Sim, ele é preso em flagrante. Bom, pelo menos quantos dias ele ficou na cadeia? Por isso, ele ficou alguns meses, não muitos meses. Agora, realmente, eu não me atentei para esse fato. Mas ficou um pouco. Ah, não, pelo menos um pouco na cadeia ficou. Muito pouca coisa. Ele não chegou a ficar... Quer ver? Ele é... Ele teria ficado 6 meses. Não ficou. Ele ficou menos que isso, porque nós tínhamos um juiz muito bonzinho na vara. Ô, juiz, não faça assim. Aí, ele é preso em flagrante, tá? Contrata advogado. O advogado pede a prisão domiciliar. Que é réu, bons antecedentes. 74 anos. 74 anos. Eu acho maravilhoso. A pessoa matou na porrada. Mas, tem bons antecedentes, residência fixa, não sei o que lá. Eu acho fantástico. Ai, minha mãe de Deus. Esse homem alega, através do seu advogado, que é doente e que ele faz uso de fralda geriátrica. Bom, mas na cadeia ele pode usar um Perfex, sei lá o que ele quer usar. A tortura dele ocorreu sem o conhecimento do Ministério Público. Quando eu vi, já havia sido... na verdade, ele não foi solto, ele estava preso domiciliarmente. Né? Eu me bati contra isso o tempo todo, Beto. Foi uma luta incansável. Aí nós conseguimos reverter posteriormente, porque ele conseguiu, da sua casa, claro, ele tinha acesso à internet, ele tinha acesso a computador e tudo, ele começou a ameaçar a família da vítima. Porque depois que passou a cancela, né? Um já foi, por que não mais um? O que ele falava para a família da vítima? Ele cobrava os honorários de uma ação que ele tinha patrocinado, que ele tinha patrocinado para a irmã da vítima, uma ação indenizatória qualquer, e ele queria que ela pagasse os honorários. Veja bem. A família da vítima? Veja, ele namorava a vítima, ele era advogado. Mas tudo bem, mas ele era união estável. A irmã da vítima, não a vítima.
Ele trabalhou para a irmã da vítima. Sim, e daí ele passou a cobrar da irmã da vítima. Depois de ter matado a irmã. Eles deviam pelo trabalho que ele havia realizado. Depois de ele ter matado a irmã. Ele era muito autocentrado mesmo, né? Muito autocentrado. E a família dele fica do lado dele? Aí, claro, né? Aquilo que eu volto a falar para ti. O contato promotor, família da vítima, é extremamente importante. Eu abri essa porta, como sempre abri essa porta, então todas as informações vinham sempre a mim. Quando veio essa informação, eu falei, tá aqui, vamos pedir agora a revogação da prisão domiciliar. E daí ele foi preso. Mas, posteriormente, aquele advogado que patrocinava a sua defesa caiu fora. Era um advogado querido até. No início, eu ficava muito brava, né? Mas me irritava muito certas alegações. E ele falava, doutor, ele era um rapaz jovem, doutor Átila. Mas era um rapaz muito competente, muito querido. Ele tinha um bom trato, sabe? Mas eu ficava tão brava, tão desnorteada, que um dia ele falou para mim, doutora, eu não estou mais no caso. A senhora me desculpe, mas eu não o aguento mais. Eu não o suporto mais. Por quê? Porque ele era formado em direito, apesar de não ser criminalista, o réu era formado em direito. Claro que ele estava com todo o tempo do mundo para voltar a estudar direito penal e processo penal. Então, veja, ele queria um advogado, mas ele queria comandar, né? O advogado era simplesmente... Uma marionete. Como todo advogado é a porta-voz, mas veja, mas na parte marionete. técnica, uma marionete, né? Então, ele queria dar as ordens, ele dizia qual o caminho a ser seguido na defesa dele e tudo mais. E, veja, não há profissional que suporte esse tipo de intromissão na sua atividade. Então, ele caiu fora. Ele caiu fora, eu já pedi imediatamente que fosse nomeado, então, que ele constituísse novo defensor, ou nomeasse algum advogado para continuar a sua defesa. Afinal de contas, ele estava em prisão domiciliar nesse momento ainda. E aquilo poderia se prolongar, essa instrução. E eu precisava que a coisa andasse, eu precisava que logo fosse levado a julgamento. Eu não queria, quando o réu é preso, está preso, tudo corre mais rápido, mas quando o réu está preso domiciliarmente, sim, ou solto, a coisa, o tempo vai. E nós tínhamos um homem cuja idade já preconizava uma prescrição pela metade. A prescrição do crime dele seria de 10 anos. Então, ainda que houvessem os marcos interruptivos dessa prescrição, mas eu não podia perder tempo. Sempre que nós temos alguém, né, que é menor de 21 anos, maior de 18, menor de 21 ou maior de 70, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Porque senão nós vamos trabalhar e não vamos conseguir obter o resultado. Né? Mas aí ele vai preso novamente e solto novamente. Sim, posteriormente por decisão do STJ, claro, né? Como não poderia deixar de ser. E quais e-mails que você falou que ele começou a mandar manchando a imagem? Ele cobrava. Esses e-mails, tá. Sim, ele perturbava, gerou um boletim de ocorrência, então mostrou que ele, em prisão domiciliar, ele poderia ter acesso a todas as testemunhas. Sim. Existia um marido de uma amiga, que também era amigo da Hiromi, que era jornalista. Então, ele fazia publicações, Carlos Amorim, o nome dele, né? E ele estava muito empenhado em tornar público, em deixar a mídia sempre abastecida com informações e tudo mais. Meu Deus, ele ameaçou de morte, ele processou o Carlos Amorim por difamação. Não, mas como difamação? Sim, como? Processando. Claro que foi julgado improcedente. Ele entrou com ação de indenização contra esse. Isso tudo de dentro da casa dele. Ele está preso, como é que ele tem acesso a tudo isso?
Ele tinha internet. Eu sei, meu Deus do céu. Né? Tá. E mais, ele pedia autorização para ir a dentista, e daí não providenciava escolta, ele ia sozinho mesmo no dentista. Eu narrava isso para o juiz, eu mostrava isso, ele é muito e eu não egocêntrico. conseguia. Ele estava no escárnio do escárnio, né? Porque ele já se posicionar na porta e falar, eu matei mesmo, matei. E fazer tudo. A família dele ficou do lado dele, apoiando? Como é que foi? Família? Não conheço, desconheço qualquer familiar. A filha dele. A dele era de causar pena. Né? Era de causar pena. Bom, aí o que acontece? Voltando um pouquinho, quando ele é preso, e daí é alegado que ele tem problema de saúde e tudo mais, é concedida a prisão domiciliar, logo em seguida ele é internado numa clínica, para variar, né, Beto? O roteiro é o mesmo. Ele é levado para uma clínica para se tratar. Veja, ele tem 74 anos. Ele é alcoólatra desde a adolescência, né? Preenchendo lá o formulário, ele nunca buscou tratamento, mas agora ele quer tratamento. Com 74 anos, ele quer tratamento. Chegaram a culpar a bebida e falar que ele estava bêbado? Não se chegou, Beto, a tese. A tese defensiva, ela foi, assim, mais ou menos delineada, mas não com muita certeza, porque nós não chegamos a esse ponto, né? Entendi. Nós não chegamos a esse ponto. Então, ele foi para essa clínica. 2 meses depois, 3 meses depois, a filha tira ele dessa clínica e ele volta para casa. Sabe qual era o medicamento que este homem, coitado, este idoso, tão frágil... O do fraldão. Usava o homem que usa... AS. Ele era extremamente saudável. Ele tinha artrose no quadril, né? Mas era AS. E ele continuou bebendo dentro de casa, daí nós conseguimos a prisão dele, mas infelizmente o STJ, como sempre o faz, né, liberou para que ele ficasse em prisão domiciliar, certo? Em razão da idade, em razão da doença, eu falei assim, olha, se semijão é doença... Né? Se usar fraldão vai dar nisso, todo mundo vai soltar. Pois vai estar todo mundo de fralda na cadeia. Todo mundo de fralda, fazendo xixi na calça. Né? Então, nós fomos, e junto com o advogado dele, o doutor Átila, né, na época ainda advogado dele, nós fomos fazer uma busca e apreensão de fralda geriátrica no apartamento, para saber se ele usava antes. Não tinha nenhuma. As pessoas que o conheciam, né, que eram esses amigos da Renome, eles falaram, nunca percebemos, e a roupa que ele usava seria facilmente perceptível, né? Não era uma coisa assim, e naquela época nem existiam essas fraldas que hoje são muito mais discretas e tudo mais. Mas, enfim, ele era mijão, e como provavelmente ele encontrou alguns desembargadores, né, no STJ que sofrem de incontinência urinária, se condoeram da situação urológica do coitado do réu e deixaram ele ficar em casa. E com isso, Beto, ele constituiu um advogado que, na verdade, só assinava, porque ele que conduzia toda a defesa dele, posteriormente, esse advogado... eu levantei esse advogado. Ai, meu Deus, a gente vai atrás de tudo, né? Era a parte que eu mais gostava mesmo, né? Esse advogado tinha sido ator pornô. Mas tudo bem, vai... O cara pode ser ator pornô e pode ser advogado, vai. Claro que pode, claro que pode. Claro que pode, mas não é bem interessante para um pervertido como era o Sérgio Brasil Gadelha contratar um advogado que era ator pornô e que era advogado só para inglês ver?
Ele manipulava. Pelas tantas, o ator pornô caiu fora, né? E veja, tudo isso seria levado ao júri, com certeza. Caiu fora e daí ele não constituiu. Advogado disse que ele não tinha condições, morando num Aí tudo isso ele apartamento. ficou ainda na Pará, lá na Higienópolis? Claro. Não foi Com os para... coitados. Ele se negou a participar da reconstituição, né, da reprodução simulada dos fatos. Ele se recusou. Ele não contou fez. como foi toda a história, não tentou criar uma motivação. Ele não contou disse a dinâmica. Escritos que ele jogou. A dinâmica ele fala, onde começa nesses escritos que ele jogou, não? Vamos chegar lá. Tá. Aí ele acaba sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Sabe, sempre foi uma crítica muito grande minha e dos outros promotores de justiça no seguinte sentido: a Defensoria Pública ela foi criada para justamente assistir os réus, né, hipossuficientes, pessoas que não têm condições de contratar um defensor e que antes eram defendidos por advogados não tão qualificados e que prejudicavam a sua defesa. Perfeito, merece aplauso a criação da Defensoria Pública. Na verdade, o próprio Ministério Público gostou imensamente, aprovou, né, aplaudiu a criação da Defensoria Pública. Mas veja, Beto, há um limite na defesa. Seja ela pública ou privada, mas na pública mais ainda. Porque quem paga o salário do defensor público é o contribuinte. E o contribuinte, qual é o desejo dele em ter uma defensoria pública? É que aquele que é acusado de um crime seja defendido com amplitude, com conhecimento, com qualidade. Por quê? Em prol de se buscar justiça, mas não com manobras, mas não com artimanhas, não com artifícios. Nós não pagamos a Defensoria Pública para isso. Sim. Claro, tem que se utilizar tudo que há à sua mão, mas não fazer uso. Me desculpe, eu tenho o maior apreço pela Defensoria Pública, em especial pela defensora que defendeu esse bárbaro criminoso, tá? Mas houve momentos em que eu me enraiveci, como, por exemplo, quando houve a interposição de um recurso e a Defensoria Pública alegou não ter sido intimada da data em que seria feito o julgamento no Tribunal de Justiça para que ela pudesse participar. Ela sabia. Olha, veja bem, tudo bem, então vamos intimá-la. Eu corri atrás dessa intimação, eu fui a desembargadores, para que não houvesse nenhuma nulidade. Eu conversei com desembargadores, eu fui atrás da secretaria no Tribunal de Justiça para que ela fosse intimada. Tá, foi marcada uma segunda data para o julgamento de recurso. A Defensoria Pública foi intimada. A Defensoria Pública compareceu no julgamento? Não. Isso é manobra. Isso é manobra. Isso é manobra. Eu não admito. Não admito, e podem me criticar o quanto for. Eu não admito. Isso é manobra. Isso quem faz é o advogado pago a peso de ouro. Isso é manobra, você diz. Isso é para ficar arrastando o julgamento enquanto ele está solto. Eu digo para ti, olha, tu não me avisasse do dia em que isso ia ser feito. Eu precisava que tu me avisasse para que eu pudesse exercer o meu direito. Tá bom, então vamos marcar um outro dia. No outro dia, tu marcas, tu avisa e eu não compareço. Ora, se isso não é manobra protelatória, o que é isso então? Me desculpem. Me desculpe. Isso me deixava furiosa.
furiosa.